A geopolítica está em ebulição. Enquanto Kiev se levanta em protesto, Trump assume uma postura inesperada em relação a Moscou, e Putin dá sinais claros de que não recuará. As notícias mais urgentes e impactantes do momento estão aqui, com análises que você não encontra em nenhum outro lugar. A Europa corre contra o tempo para preencher o vazio deixado pelos Estados Unidos, mas será que a Ucrânia conseguirá se manter sem o apoio crucial da inteligência americana? Enquanto isso, a Rússia muda sua estratégia de ataques, e tudo isso coincide com conversas tensas entre Moscou e Washington. O que vem pela frente? E não para por aí, o bloqueio do Telegram começa no Cáucaso Norte, justamente a região que especialistas apontam como possível ponto de partida para um colapso interno da Rússia. Tem mais, inovações que salvam vidas, mulheres pilotando drones em combate e prisões por apoiar sanções. Seja bem-vindo a este espaço onde a informação não só informa, mas faz você refletir. Comecemos pelo que mais chama atenção, a relação perigosa entre Trump e Putin. O que antes era visto como mera simpatia agora se transforma em uma aliança preocupante, com consequências reais. O New York Times alerta: a admiração de Trump pelo Kremlin, estudada há anos, hoje assume contornos ameaçadores. A frustração do ex-presidente com as investigações sobre suposta interferência russa em sua eleição nunca esmoreceu. Agora, porém, seu ressentimento contra os democratas atingiu um nível tal que ele enxerga em Putin um aliado, não um rival, mas um companheiro de perseguição. Não é coincidência que as declarações públicas de ambos sobre a guerra na Ucrânia soem quase idênticas. Desde o primeiro encontro entre os dois, em 2017, Putin tem moldado a visão de Trump sobre Kiev, pintando-a como um estado artificial e corrupto. Hoje, o líder russo colhe frutos que nem mesmo os veteranos do KGB ousaram sonhar. Enquanto isso, a escalada militar russa não dá trégua. Analistas do Instituto Americano para o Estudo da Guerra revelam um padrão alarmante: os ataques se intensificaram justamente nas semanas que antecederam a posse de Trump, atingindo seu auge em fevereiro, após uma conversa amigável de 1h30 entre os dois líderes. O segundo pico veio logo depois das negociações entre Estados Unidos e Rússia na Arábia Saudita, quando, por ordem de Putin, quase 70 mísseis e 200 drones Shahed foram lançados contra a Ucrânia. A mensagem é clara: Moscou não está interessada em diálogo. Como afirmou a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, cada rocket que cai sobre cidades ucranianas é uma declaração de que Putin rejeita a paz. Se não agirmos agora, o preço será pago em vidas inocentes. A Ucrânia, porém, não se curva. Com os Estados Unidos recuando, cortando o compartilhamento de inteligência e suspendendo envios de armas, a Europa se vê obrigada a assumir um papel que não está preparada para desempenhar. O político destaca: a rede de 18 agências de inteligência americanas não tem equivalente no continente, especialmente em capacidade analítica e tecnologia satelital. A interrupção desse fluxo de informações deixa Kiev em uma posição vulnerável, justamente quando a administração Trump adota um tom cada vez mais complacente com Moscou e hostil a Kiev. Não à toa, milhares foram às ruas em frente à embaixada americana em protesto, gritando: América, acorde. A pergunta que fica: alguém em Washington está ouvindo? Enquanto o mundo observa esses desdobramentos, a Coreia do Sul vive um capítulo à parte de sua crise política. Depois de 52 dias atrás das grades, o ex-presidente Yoon Suk-yeol recuperou a liberdade, mas não a inocência. O tribunal revogou sua prisão preventiva no caso de sedição, mas o processo criminal segue em curso. Yoon deixou a prisão agradecendo aos juízes pela coragem de corrigir uma injustiça, mas seu futuro permanece incerto. Sua queda começou quando declarou estado de emergência militar para silenciar opositores, uma medida que gerou revolta popular e foi rapidamente revertida pelo parlamento. Na Rússia, o cerco à liberdade de expressão se aperta. O Telegram, agora oficialmente considerado uma ameaça pelo Kremlin, começa a ser bloqueado, pelo menos no Cáucaso Norte, região que analistas há tempos apontam como um barril de pólvora. Autoridades justificam a medida como necessária para a segurança nacional, mas o real motivo é claro: o aplicativo é uma ferramenta nas mãos dos inimigos, nas palavras do ministro digital da gestão. Curiosamente, enquanto o governo tenta silenciá-lo, Ramzan Kadyrov, líder da Chechênia, segue ativo na plataforma, com seus mais de 2 milhões de seguidores. Será que a censura vai funcionar onde a lealdade é seletiva? Por fim, a Polônia dá um passo ousado. O prefeito de Varsóvia, Rafał Trzaskowski, e candidato à presidência, promete jogar na lata de lixo a lei que proíbe abortos no país. Se o parlamento não tiver coragem,
Eu mesmo apresentarei um projeto para revogar esse anacronismo, declarou. Para ele, não há espaço para retrocessos, isso é prioridade absoluta, e não vou descansar até que essa lei medieval seja abolida. A pergunta é, em um continente onde direitos estão sob ataque, a Polônia será um farol de resistência? Esses são os fatos que estão moldando nosso mundo hoje. Cada um deles carrega consequências que vão além das manchetes. O que você acha? Sua opinião importa. Compartilhe, comente, debata. Juntos, podemos entender melhor os tempos que vivemos. Senhoras e senhores, os longos e árduos meses e anos que se arrastam têm nos mostrado uma verdade inegável: os direitos das mulheres não são apenas uma questão de justiça, mas uma prioridade que define o futuro de todos nós. E a história recente da Polônia é um lembrete cruel disso. Em janeiro de 2021, o país mergulhou em uma das páginas mais sombrias de seu Código Penal, com a entrada em vigor de uma proibição quase absoluta do aborto. A resposta? Uma onda de protestos que sacudiu as ruas, unindo gerações em um grito por autonomia e dignidade. Mas enquanto a Polônia luta contra suas próprias sombras, a Bielorrússia afunda em um pesadelo ainda mais sinistro. Prisão por criticar, prisão por exigir justiça. Na Bielorrússia de Lukashenko, a liberdade é um luxo que poucos podem pagar. Criticar o regime? Prisão. Pedir sanções internacionais contra as violências do Estado? Prisão. Nos últimos 4 anos, pelo menos 188 pessoas foram jogadas atrás das grades sob a acusação de incitar a medidas restritivas, ou seja, por ousarem clamar por sanções. Entre os presos, políticos, jornalistas, ativistas de direitos humanos e até médicos, todos condenados a longos anos em colônias penais. 46 mulheres e 4 estrangeiros fazem parte dessa lista de vítimas. Dos 188, 157 cumprem pena em regime fechado, enquanto 39 foram condenados à revelia, o que os deixa em um limbo jurídico ainda mais perigoso. Mas os números não contam toda a história. Segundo o Centro de Direitos Humanos Viasna, 15 desses presos políticos carregam doenças graves, agravadas pelas condições desumanas das prisões. Mesmo assim, apenas 5 cumpriram suas penas, e outros 10 receberam indulto, uma migalha de clemência em meio a um sistema projetado para esmagar dissidentes. A pergunta que fica é: até quando o mundo vai assistir a esse teatro de horrores em silêncio? Um sutiã que devolve a autoestima, e a vida. Enquanto regimes autoritários aprisionam corpos e vozes, em outro canto do mundo, uma designer chinesa revoluciona a recuperação de mulheres que enfrentaram o câncer de mama. Não se trata de um simples sutiã, mas de uma obra de engenharia e empatia, um Bouchier prótese desenvolvido ao longo de 5 anos, pensado exclusivamente para quem perdeu uma ou ambas as mamas. Emily Yu, a mente por trás da inovação, explica: as pacientes me contavam que os protéticos tradicionais escorregavam, caíam, se moviam para frente, para trás, para os lados. É que a área removida é muito grande, e o protético não tem onde se fixar. Mas o problema não era apenas funcional, era estético e emocional. Elas não queriam aqueles modelos feios, aqueles sutiãs com buracos onde se encaixa o protético. Queriam se sentir bonitas novamente, revela Emily. Sua solução: um design ajustável na frente, ideal para mulheres com mobilidade reduzida nos braços, e um visual que nada lembra os modelos clínicos e despersonalizados do mercado. O resultado: 12.500 unidades vendidas, um número que reflete o desespero de um sistema de saúde que falha em oferecer dignidade. Afinal, só na China, 350 mil mulheres recebem o diagnóstico de câncer de mama todos os anos. Para elas, esse sutiã não é um acessório, é uma segunda chance de se reconhecer no espelho. Drones nas mãos, poder no campo. Se na China a inovação vem do design, na Índia ela chega voando, literalmente. Mulheres que antes mal saíam de casa agora pilotam drones de 35 quilos para salvar plantações, combater pragas e redefinir seu lugar na sociedade. O que era impensável há uma década hoje é uma realidade. Donas de casa transformadas em operadoras de tecnologia agrícola, ganhando $50 por turno, uma fortuna em um país onde metade da população vive com menos de $100 por mês. Rupinder Kaur, uma das pioneiras, resume o impacto: para nós, isso é um grande avanço. Pilotar drones não é fácil, nem mesmo para homens. E para mulheres, que sempre ficaram confinadas em casa, sair para trabalhar já é uma vitória.
Agora, não só temos renda, como também respeito das nossas famílias, da comunidade. E o melhor, sem risco de pisar em cobras ou escorpiões nos campos. O governo indiano não para por aí, a meta é treinar 15 mil mulheres como operadoras de drones até 2025. Não é só uma questão de emprego, é uma revolução silenciosa. E enquanto isso, as cores invadem a Índia. O Festival Holi, a celebração das cores, começa a pintar as ruas da Índia, lembrando que, mesmo em tempos turbulentos, a vida insiste em florescer. Mas enquanto o pó colorido voa pelo ar, as histórias que contamos hoje, da Polônia à Bielorrússia, da China à Índia, nos lembram que a luta por direitos nunca para. E você, o que acha? Essas mulheres estão reescrevendo o futuro, mas o futuro também depende de nós. Comente, compartilhe, exija mudanças. A próxima notícia que pode mudar tudo está nas suas mãos. Não se esqueça, para acompanhar as atualizações em tempo real, siga nesta no Telegram ou na plataforma X. Obrigado por estar conosco, até a próxima, e que as notícias que virão sejam tão vibrantes quanto o Holi. Até breve.